efeito retroativo da Revolução Agrícola sobre a indústria. Criação do mercado interno para o capital industrial. A intermitente e sempre renovada expropriação e expulsão da população rural forneceu à indústria urbana, como vimos, massas cada vez maiores de proletários. Totalmente estranhas relações corporativas, uma sábia circunstância que faz um velho Adam Anderson, não confundir com James Anderson, em sua História do Comércio, crer numa intervenção direta de Deus. Temos de nos deter ainda por um momento no exame desse elemento da acumulação primitiva. A rarefação da população rural independente, que cultiva suas próprias terras, correspondeu um condensamento do proletariado industrial. Do mesmo modo como, segundo Geoffroy Saint-Hilaire, o condensamento da matéria cósmica em um só ponto se explica por sua rarefação em outro. Em que pese o número reduzido de seus cultivadores, o solo continuava a render tanta produção quanto antes, ou ainda mais, porque a revolução das relações de propriedade fundiária era acompanhada de métodos aperfeiçoados de cultivo, de uma maior cooperação, da concentração dos meios de produção, etc. E porque não só os assalariados agrícolas foram obrigados a trabalhar com maior intensidade, mas também o campo de produção sobre o qual trabalhavam para si mesmos se contraiu cada vez mais. Com a liberação de parte da população rural, liberam-se também seus meios alimentares anteriores. Estes se transformam agora em elemento material do capital variável. O camponês deixado ao léu tende a adquirir de seu novo senhor, o capitalista industrial, e sob a forma de salário, o valor desses meios alimentares. O que ocorre com os meios de subsistência também ocorre com as matérias-primas agrícolas locais da indústria. Elas se convertem em elemento do capital constante. Suponha, por exemplo, que uma parte dos camponeses de Westfália, que no tempo de Frederico II fiavam linho, ainda que não de seda, fosse violentamente expropriada e expulsas da terra, enquanto a parte restante fosse transformada em jornaleiros de grandes arrendatários. Ao mesmo tempo, ergueram-se grandes fiações e tecelagens de linho, nas quais os liberados, entre aspas, passaram a trabalhar, agora por salários. O linho tem exatamente o mesmo aspecto de antes. Não se modificou nenhuma única de suas fibras, mas uma nova alma social instalou-se em seu corpo. Ele constitui agora uma parte de capital constante dos padrões manufatureiros. Antes, ele era repartido entre inúmeros pequenos produtores, que com suas famílias o cultivavam e fiavam, em pequenas proporções. Agora ele se concentra na mão de um capitalista que coloca outros para fiar e tecer para ele. Anteriormente, o trabalho extra gasto na fiação do linho resultava em receita complementar. Você, às vezes, produz uma camisa e vende o excesso, né? O excesso do linho, etc., na produção. Agora não, agora vai ser a base da produção. Você não produz, não é para sua família, o que sobrar você vende. Você vai produzir para o mercado. Você nunca vai produzir mais agora um celular para você, uma camisa para você, você vai produzir para o mercado. Agora mudou o sistema. Anteriormente, o trabalho extra gasto na fiação do linho resultava em receita complementar para inúmeras famílias camponesas, ou à época de Frederico II, imposto por Le Roi de Prusse, né, para o rei da Prússia. Ele se realiza agora no lucro de poucos capitalistas. Os fusos, os teares, antes esparsos pelo interior, agora se concentram em algumas grandes casernas de trabalho, do mesmo modo que os trabalhadores e a matéria-prima. E fusos, teares e matéria-prima, que antes constituíam meios de existência independentes para fiadores e tecelões, de agora em diante se transformam em meios de comandá-los. E os teadores e tecelões que trabalham nessa atividade. E deles extrair trabalho não pago. Quando se observa as grandes manufaturas, bem como os grandes arrendamentos, não se percebe que são constituídos de muitos pequenos centros de produção, nem que se formaram pela expropriação de muitos pequenos produtores independentes. No entanto, um olhar imparcial não se deixa enganar. A época de Mirabeau, né, na Revolução Francesa, o leão da Revolução, na monarquia constitucional, as grandes manufaturas ainda eram chamadas de manufacture oficinas reunidas, né?
assim como falamos de lavouras reunidas. Vêem-se apenas, diz Mirabeau, as grandes manufaturas onde centenas de seres humanos trabalham sob as ordens de um diretor e que são habitualmente chamados de manufaturas reunidas, manufacture réunie. Já aquelas onde há um número muito grande de operários trabalhando de modo disperso e cada um por sua própria conta, quase não merecem atenção. São colocados em segundo plano. Trata-se de um erro grave, pois só estas últimas constituem um componente realmente importante da riqueza do povo. A fábrica reunida, fabrique réunie, enriquece prodigiosamente um ou dois empresários, mas os trabalhadores são apenas jornaleiros, melhor ou pior remunerados, e não têm qualquer participação no bem-estar do empresário. Na fábrica separada, fabrique séparée, ou, ao contrário, ninguém fica rico, mas uma porção de trabalhadores se encontra em situação confortável. Ele está mostrando que, com o desenvolvimento do capitalismo, uma pessoa acumula demais e a base, que é uma grande quantidade de pessoas, quase não ganha nada. Certo? O número, isso é Mirabeau, né? Percebendo o problema social, né, do desenvolvimento do capitalismo. O número de trabalhadores aplicados e parcimoniosos crescerá, pois eles mesmos reconhecem que uma vida baseada na prudência e na atividade é um meio de melhorar substancialmente sua situação, em vez de obter um pequeno aumento salarial que nunca poderá significar algo importante para o futuro e cujo resultado será, no máximo, que os homens vivam um pouco melhor, mas sempre com uma mão na frente e outra atrás. As manufaturas individuais e separadas, geralmente vinculadas à pequena agricultura, são as únicas livres.